gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou falar sobre um tema bastante importante, talvez um dos mais importantes quando a gente fala de empreendedorismo, que é gerenciamento de equipe, né? Gerenciamento dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Mas antes da gente começar o assunto do dia, eu vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Neuber Fischer, eu sou jornalista e empresário. Para você que ainda não me conhece e começou a acompanhar agora os meus vídeos, eu comecei esse canal com a intenção de falar um pouco sobre as minhas experiências no empreendedorismo, aquilo que eu realizei, aquilo que eu conquistei, né, de uma maneira bem natural, bem verdadeira, sem a pretensão de querer ensinar nada ou mostrar um caminho certo que você precisa seguir, simplesmente compartilhar as minhas experiências, os meus conhecimentos, para que outras pessoas que também querem empreender ou que já são empreendedores iniciantes possam se inspirar de repente ou aprender com aquilo que eu estou compartilhando aqui das minhas experiências, das minhas vivências. Se você ainda não segue o nosso canal, tá? Então segue ele aí, inscreva-se aqui no YouTube. Se você gostar do vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa o seu recadinho aqui embaixo. Ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente tiver um conteúdo novo aqui no canal, tá bom? E a gente tem também o nosso perfil no Instagram, que é o Neuber Fischer Empreendedor, e lá você pode acompanhar outros conteúdos também, tá? Então inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e vamos para o assunto do dia, que é gerenciamento de equipe. Como eu costumo dizer aqui nos vídeos, geralmente os empreendedores solitários, eles começam sozinhos. Então ele não tem uma equipe para gerenciar. Nem tem experiência muitas vezes em gerenciamento de equipe, nunca trabalhou com isso. Claro, tem exceções, tem pessoas que já vêm do mercado corporativo e de repente trabalhou em RH, trabalhou em alguma outra coisa, então já tem uma experiência. Mas em geral as pessoas não têm, né? Então ela vai aprender a lidar com outras pessoas à medida que ela começar a contratar, começar a ter um quadro de funcionários, de colaboradores, e aí começam os desafios. Uma das coisas que você precisa fazer quando você vai formar uma equipe e depois gerenciar essa equipe é você definir claramente quais são os objetivos da empresa em relação àquele prestador, aquela equipe, né? E também entender qual é a expectativa que esse funcionário tem em relação ao trabalho. Porque às vezes, né, a falsa expectativa de ambas as partes, ela pode gerar um descontentamento até rápido, né? Não precisa nem demorar muito. E você vai acabar tendo problemas de retenção de funcionários na sua equipe. Então definir bem mesmo, claro, deixar bem claro o que é que você espera do trabalho dessa pessoa ou das pessoas que estão na sua equipe, né? Se for uma equipe grande, obviamente cada um vai ter uma função diferente, você vai estar ali contratando pessoas de áreas distintas, né, para atuar em diversos segmentos. Você precisa deixar claro qual é a função de cada um, porque geralmente, né, cada funcionário fazendo a sua parte é que vamos conseguir o todo. No final você vai ter o resultado de um trabalho em equipe. Todo mundo começa no trabalho ou se candidata a uma vaga com a melhor das expectativas, né? Ninguém se candidata a um trabalho já achando que vai ser ruim ou que não vai gostar. Então, que essa expectativa gerada na candidatura da vaga e até na seleção possa ser concretizada, né, ao longo ali do processo do trabalho mesmo. O processo de seleção de funcionários, de colaboradores para uma equipe é bastante complexo. Acho que quase todo mundo já passou por um processo seletivo numa grande empresa ou numa pequena empresa. Quanto maior a empresa, mais complexo ele é, né? Porque você tem várias fases, então você tem ali o envio do seu currículo, a análise do currículo, depois você tem entrevista de recursos humanos, né? A parte psicólogo, essas coisas, depois vem entrevista com o gestor da área e por aí vai até que você seja selecionado. Por que tem tanta burocracia e tantos processos? Porque a ideia é que o processo seletivo seja o mais assertivo possível. Então, por isso que quando acontece muitas vezes de contratações por indicação ou por QI, né, o quem indica, às vezes não funciona tão bem depois no dia a dia do trabalho, porque a pessoa não passou pelo processo, talvez não cumpra os requisitos da vaga, né? E ela está chegando ali por outros meios. Então o processo seletivo é muito importante.
Empresas grandes geralmente têm ali o seu departamento pessoal de recursos humanos que faz todo esse processo. Mas quando a empresa é menor, geralmente quem faz a contratação, quem faz a entrevista, quem recruta e seleciona é o dono. Então você, mesmo não tendo um conhecimento grande de recursos humanos, de seleção de candidatos, você vai ter que fazer isso. E aí como é que você vai fazer sem saber direito o que você vai levar em conta, né? É difícil, não é fácil. Por isso da importância de você saber exatamente o que você quer daquele funcionário, né? Qual é o objetivo que você tá tendo ali ao recrutar alguém, ao selecionar alguém, para que você consiga avaliar dos candidatos se eles têm os requisitos necessários para cumprir esse objetivo. É claro que geralmente, né, as pessoas estão precisando de trabalho, precisando de emprego e elas costumam meio que aceitar qualquer coisa, né, em troca, obviamente, da remuneração necessária para a sobrevivência. Mas eu sempre falo que nenhum salário é suficiente e vai deixar a pessoa, o funcionário, alegre, contente, feliz, se ele não gostar do que ele faz. Salário é um saco sem fundo. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar e mais você precisa ganhar. Então, antes de pensar no salário ou quanto você ganha, você precisa pensar, aí eu tô falando até mais para quem é candidato ou funcionário, você precisa pensar e sentir que você gosta daquilo que você faz, que você tem prazer em realizar aquilo que você realiza, a sua função no dia a dia, porque aí o dinheiro, o salário que você vai receber todo mês, vai ser consequência de um trabalho e não o objetivo principal. Porque se for o objetivo principal, você nunca vai estar satisfeito. Não há dinheiro que chegue. Você vai estar sempre querendo mais e não gostando do que faz. Bom, mas aí, né, patrão, empregado, candidato, selecionador aqui, entraram em um acordo em comum, ambos se acertaram e você foi selecionado para trabalhar. Aí chegou a hora de treinar, né? Porque por mais que você já seja um profissional, já saiba fazer, cada trabalho é de um jeito, cada empresa tem as suas regras, né? Então você tem que passar por um treinamento mínimo, onde você vai saber exatamente o que você vai fazer naquela empresa, naquela função, né? Não dá para você contratar alguém e jogar ela ali simplesmente, faz aí, vai fazer errado, não tem como. Óbvio que algumas atividades a pessoa já sabe fazer, ela já fez em outros lugares, mas ela precisa entender quais são as peculiaridades daquela função que ela está fazendo naquele lugar. Então é importante treinar, né? Treinar a equipe tanto para a função que ela vai exercer, quanto para as regras da empresa, a cultura da empresa, como é que funciona ali o esquema de tudo, né? Para que ela esteja inteirada de tudo e não cometa erros desnecessários. Porque errar uma hora ou outra a gente erra, mas por falta de treinamento não se deve. O ideal é que seja treinado para até minimizar essas questões de dar alguma coisa errada. E ela se integrar também com a equipe, né? É importante quando uma pessoa nova entra na equipe, ela é como em qualquer situação, né? Quando você entra numa escola nova, numa turma da faculdade, enfim, num grupo novo, né? Você é o estranho ali. Então a pessoa precisa se sentir acolhida, sentir que ela é bem-vinda, sentir que ela é necessária, que ela é importante para a equipe, né? Então esse acolhimento, essas boas-vindas, né, inicial, é importante fazer isso daí. E depois que a pessoa chega na empresa, né, o funcionário novo, ao longo do tempo vão acontecer conflitos, né? Onde há pessoas, há conflitos. Não é brincadeira, isso é sério, assim. Não tem como, né? Então, as pessoas têm culturas diferentes, educação diferente, nível de escolaridade diferente, comportamentos diferentes, né? Tem pessoas mais conservadoras, pessoas mais liberais. Então, esse choque de personalidade, né? Até de geração, às vezes de idade também, vai gerar algum conflito em algum momento. Como é que você faz para gerenciar um conflito dentro da sua equipe? Primeiro que, se é uma questão pessoal, né? Que as pessoas estão conflitando ali por questões de ordem pessoal, isso precisa ser bem trabalhado, porque as pessoas não devem levar questões pessoais para dentro do trabalho. Se você tem algo de alguma diferença que você tem com o seu colega e não é relacionada ao trabalho, você tem que sim resolver com ela? Tem, claro, não vai ficar
de cara feia, virada para o seu colega por uma questão pessoal. Mas você tem que tentar sanar esse problema fora do seu trabalho, porque ali não é o lugar onde você vai resolver coisas pessoais. Mas se é um problema de ordem do trabalho, assim, de coisas relacionadas às atividades, geralmente quem tem que mediar esse conflito é o líder, né, o gestor ali da equipe. Mas às vezes a empresa é pequena, né? Então quem vai fazer essa mediação do conflito é o próprio dono, é o próprio empreendedor. E é importante que você ouça, né, ambas as partes, todos os lados envolvidos no conflito, para que você consiga entender o que está acontecendo sem tomar partido para um lado ou para o outro, de maneira equivocada, muitas às vezes, né? Então, e você, a partir munido dessas informações que você tiver, você consiga tomar uma decisão adequada. Geralmente, quando há conflitos, né, e conflitos mais graves, o que acontece é uma advertência, né? Então você vai dar uma advertência para ambas as pessoas ou para quem estiver envolvido nesse conflito, né, para que eles saibam que esse tipo de situação não deve se repetir. É importante também, se você puder, né, integrar na sua equipe algum programa de auxílio psicológico ou mesmo de orientação para os seus funcionários, para que as pessoas consigam entender as outras, né? Uma entender a outra. Porque assim, igual ninguém vai ser, né? A gente sabe que as pessoas são diferentes, pensam diferente, agem diferente. Mas é importante respeitar as diferenças. A maioria dos conflitos, eles surgem por conta de divergências de pensamento mesmo, de coisas às vezes até boba. Uma das coisas que eu mais ouço é de amigos que trabalham, de pessoas que lidam com equipe, como funcionários, colaboradores, é que geralmente as broncas, né, a chamada de atenção, elas são mais frequentes do que os elogios, as considerações, quando a pessoa faz algo de bom. Então a pessoa comete um deslize ali, ela erra alguma coisa, ela leva um puxão de orelha. Mas ela faz várias coisas boas, né, ou além do que se espera dela, e ninguém fala nada, né, passa em branco. Então é muito importante reconhecer o trabalho das pessoas, né? Como eu disse, muitas vezes a pessoa gosta do que faz, mas nem sempre ela é remunerada, quase nunca, na verdade, a contento. Além de não ser remunerada a contento, ela também não recebe feedback positivo nunca, vai ficando uma situação insustentável, né? Porque você sente que nunca é valorizado. Além de não ser valorizado financeiramente, você não é valorizado de uma maneira de reconhecimento. Então, o que eu sempre espero, né, e eu tento fazer com a minha equipe, né, de trabalho, é reconhecer quando ela faz algo bom, para que ela sinta parte ali daquela empresa, que ela sinta que ela é importante e que ela é necessária ali naquela equipe. É claro que muitas vezes já aconteceu comigo de você achar que você está fazendo tudo para aquela pessoa, né, no possível, e ainda assim ela está insatisfeita, né? E quando surge às vezes uma oportunidade mínima, ela muda, ela te deixa e vai para outra empresa. Você vai ficar com raiva dela? Num primeiro momento, às vezes você até fica, né? Você fala, poxa vida, a pessoa me deixou na mão. Mas eu, particularmente, já vivi essas experiências algumas vezes e, num primeiro momento, a gente fica meio baqueado, mas eu penso assim, se a pessoa saiu, é porque ela acha que naquele lugar que ela vai agora, ela vai estar melhor. E se ela estiver melhor para ela. Que bom, eu torço para que ela seja feliz, que ela seja realizada, que ela conquiste aquilo que ela de repente não conquistou junto comigo. Mas se ela quiser voltar um dia, as portas estão abertas. Eu nunca fechei a porta para alguém que saiu da minha equipe porque foi para algo melhor. É diferente de você não abrir as portas para alguém que fez algo errado, alguma coisa que você não tem mais como dar uma outra chance. Bom, então só recapitulando aqui os assuntos que nós tratamos nesse vídeo, você precisa ter objetivo, né? O que você espera da sua equipe e o que ela espera de você. Você fazer um processo de seleção
minucioso, né, para que você escolha a pessoa mais adequada para sua equipe, as pessoas, né? Treinar essas pessoas para que elas possam desempenhar o máximo delas nas funções que elas vão exercer, você fazer o gerenciamento ali, a gestão de possíveis conflitos que vier a acontecer e você reconhecer o lado bom das coisas, das pessoas e não só dar bronca, puxão de orelha. E uma coisa muito importante dessa questão de dar bronca, puxão de orelha, que é verdade, você não deve dar bronca, puxão de orelha no meio de todo mundo. Chama a pessoa num cantinho e fala com ela. Agora, elogio, reconhecimento é bacana você fazer em público, porque você está reconhecendo na frente de outras pessoas algo que você quer falar dessa pessoa de bom, né? E isso deixa a pessoa feliz e contente que você está publicamente reconhecendo aquilo. E só para a gente encerrar, eu considero a parte de gestão de pessoas, de equipe, a parte mais difícil de uma empresa. Você tem vários problemas, várias situações dentro de uma empresa, de ordem financeira, de técnica, equipamento, enfim, suprimentos e tudo mais, mas nada supera você lidar com pessoas, né? São pessoas diferentes, pessoas às vezes são muito diferentes até de você, né? São diferentes entre elas da equipe. Então é muito difícil. Lidar com o ser humano é um desafio. Então, se você aí quer empreender e sonha em ter uma grande empresa com muitos funcionários, saiba que o maior desafio vai estar em fazer a gestão dessas pessoas. Se você for pequeno, será um desafio seu, né, de fazer isso. Se você chegar a ser grande, que você tenha uma equipe de RH, de recursos humanos, departamento pessoal, que possa fazer esse trabalho que é desafiador, bem feito. E se você ainda não segue o nosso canal, não se inscreveu, inscreva-se, tá? Ative o sininho para você receber notificação quando a gente tiver um conteúdo novo. Curte, compartilha, comenta, deixa o seu recadinho aqui embaixo para a gente ler. E não deixa de seguir a gente também no Instagram, tá? O Neuber Fischer Empreendedor. E lá a gente tem outros conteúdos. E eu volto na próxima semana com mais um bate-papo aqui, eu e você, sobre empreendedorismo.